Amém. Louvado seja o Senhor. Abra a sua Bíblia, meu querido, meu irmão, minha irmã, no segundo livro de Reis. No segundo livro dos Reis, capítulo 5, 1 a 27. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos pensar, meditar acerca de algumas questões neste livro, neste capítulo de 2 Reis. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se você já teve essa experiência de estar em uma determinada situação e você chega à conclusão de que não há solução. Você experimenta algo na sua vida e você chega àquela conclusão, agora não tem jeito, as coisas chegaram numa situação insustentável e não há mais o que fazer. Não tem mais solução, não tem mais jeito. Pois bem, aqui neste capítulo 5 do segundo livro de Reis, houve um homem muito poderoso, um homem tremendamente importante no reinado do rei Ben-Hadad, que era o rei da Assíria. A Assíria foi uma potência no passado, um país muito poderoso no Antigo Testamento, não é? E esse homem, ele era um dos homens de confiança do rei da Síria. Era um poderoso general, um homem que havia conquistado muito para o rei da Síria, um homem que empreendeu muitas conquistas, um homem que travou grandes batalhas, foi vencedor e aumentou o poder desse país chamado Assíria. Esse homem era tão próximo do rei, era um dos homens de confiança do rei. Esse homem tinha tudo, ele tinha uma esposa que ele amava, tinha riquezas, honra, o respeito do seu exército, era uma pessoa extremamente respeitada no país da Assíria, mas ele tinha um problema. E naquela época era um problema mesmo, porque ele era leproso. Ele não tinha absolutamente nenhuma esperança de cura para a sua enfermidade. Era um homem que tinha já os seus dias contados. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele precisaria se afastar do convívio social, porque a lepra, não é? Era e é ainda uma doença contagiosa. Ela é causada pelo bacilo de Hansen, que é o médico que o descobriu, daí o nome hanseníase, uma doença contagiosa, e ele sabia que a qualquer momento ele precisaria se afastar do convívio da sua família, do convívio dos seus soldados, do convívio do rei. Ele seria tido como alguém execrável e precisaria viver fora das portas da cidade de Nínive, que era a capital, porque ele não poderia mais ter contato com nenhum ser humano. Os seus dias estavam literalmente contados e não havia nenhuma esperança para ele. Não havia esperança para esse homem chamado Naamã. Não havia. Ele sabia disso. Mas o texto bíblico vai nos dizer que numa dessas desses seus empreendimentos, dessas suas conquistas, ele conquistou o reino do sul, conquistou Jerusalém, conquistou também, meus irmãos, deixa eu me corrigir, conquistou o reino do norte, não é? E Samaria, e nesta conquista ele leva para a Síria muitos escravos, e dentre esses escravos ele levou uma menina que ficou servindo a sua esposa. A menina, que era conhecedora da lei de Deus, que era conhecedora do Deus Todo-Poderoso, em um determinado momento, ela chega diante de sua senhora, vendo o sofrimento, porque aquela enfermidade trazia sofrimento, não só para a pessoa que a tinha, mas para toda a família, porque todos sabiam que era fatal,
mais cedo ou mais tarde, Naamã morreria vitimado por aquela enfermidade. Então, aquela menina chega diante de sua senhora e ela diz: olha, eu vou dizer algo para a senhora. Se o meu senhor estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, este o curaria de sua lepra. A mulher, ela então conta isso para Naamã. Ela diz: olha, existe uma esperança para você. O Deus de Israel pode mudar a sua situação. Há um homem de Deus lá em Israel, na cidade de Samaria, que pode te ajudar. Ele então vai pedir permissão ao rei, porque ele era um súdito do rei. O rei então escreve uma carta para o rei de Israel, dizendo: eu estou te enviando Naamã, e você então receba-o e cure-o de sua doença. Quando o rei pegou essa carta, o texto bíblico vai nos dizer que ele rasgou as suas vestes, ele olhou e disse: vocês estão vendo que ele está procurando alguma ocasião contra mim. Eu sou porventura Deus. Eu não tenho poder para curar esse homem. Mas o profeta Eliseu ficou sabendo disso e mandou dizer ao rei: não fique preocupado com essa situação. Venha, mande-o para mim e você saberá que há Deus em Israel. Naquele momento, naquela situação, o rei autoriza Naamã viajar para Samaria. Ele viaja com muitas iguarias, com muito dinheiro, peças de roupa, muitas coisas que ele queria presentear o homem de Deus. E quando ele chega em Samaria, ele tem uma surpresa. Eliseu ficou sabendo que o todo-poderoso Naamã havia chegado. E ele então mandou o seu discípulo, não é, o seu serviçal Geazi, um recado para Naamã. Não houve holofotes, não houve música de trombeta, não houve ninguém para recepcionar Naamã. Houve apenas um recado: vá a Naamã e diga-lhe que mergulhe 7 vezes no rio Jordão, que naquela época estava barrento por conta das cheias. Naamã vê aquilo, achando que ia ser recebido com pompa, achando que alguém iria recepcioná-lo, que alguém iria fazer toda uma recepção para ele. Houve esse conselho, que para ele foi esdrúxulo, e ele diz: será que na minha terra não tem rios melhores para que eu possa mergulhar? Não são Abana e Farfar rios melhores em Damasco do que esse rio Jordão? Mas os seus soldados, conhecendo o seu Senhor e amando o seu Senhor como eles amavam, eles vão dizer para ele assim: ô meu pai, olha só como os soldados tratavam Naamã. Ô meu pai, se ele te pedisse algo mais difícil, algo complicado, o Senhor não faria. Quanto mais mergulhar nesse rio, faça o que ele está pedindo. E Naamã então desceu até aquelas águas barrentas, mergulhou 7 vezes no rio Jordão, e quando ele mergulhou a 7ª vez, a sua carne se tornou como as demais partes do seu corpo, totalmente curado e liberto daquela lepra. Essa é a história do 2º livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 19. Como a palavra de Deus diz que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito, eu gostaria de dizer para vocês que hoje também, igual Naamã, a humanidade está acometida de uma enfermidade mortal. E essa enfermidade, ela é tão mortal e tão perigosa, muito pior do que a lepra. Por quê? Porque a lepra você vê os sintomas, a lepra você percebe, não é, a gravidade no seu corpo. A lepra você entende que realmente está consumindo você, mas essa enfermidade mortal, silenciosa, tem destruído vidas, tem destruído famílias, tem destruído lares, tem destruído pessoas preciosas aos olhos de Deus, e ela é uma doença silenciosa que se alastrou por toda a humanidade, e infelizmente as pessoas não têm tomado as atitudes necessárias para serem curadas dessa enfermidade. Ela é responsável pela morte que entrou no mundo.
As pessoas têm sofrido, as pessoas têm visto seus entes sofrerem. Tudo o que você vê de tragédias hoje, em todas as instâncias da sociedade, você pode atribuir a essa doença silenciosa chamada pecado. O pecado entrou na raça humana e ele tem destruído e degenerado a raça humana. Isso que você viu aí hoje, aí fora, essa cavalgada e todos os efeitos dela, as bebedeiras e todo aquele antro de pecado que você vislumbrou hoje, infelizmente, nós estamos vendo os efeitos disso agora na rua. Eu falei com a minha esposa, a quantidade de lixo jogado na rua, tudo isso e coisas piores são provenientes dessa doença mortal que habita no ser humano, e muitos têm sucumbido, têm morrido lentamente e não têm se dado conta de que estão contaminados por essa enfermidade, e o tempo está passando, o dia está passando, passa ano, passa 10 anos, a vida passa e as pessoas morrem espiritualmente, morrem diante de Deus fisicamente, mas também morrem eternamente, porque elas não estão se apercebendo de que existe solução, elas não sabem de que existe uma solução para essa enfermidade que pode modificar toda a estrutura do seu ser. E esta enfermidade, a cura para esta enfermidade, nós cantamos aqui, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero pensar com você sobre pelo menos 3 coisas que você precisa fazer. Eu quero apresentar para você a solução de Deus, quando não há solução. Sabe por quê? Porque não existe solução para o pecado. Não existe. Você nunca conseguirá resolver o problema do pecado por você mesmo. Não é religião, não é o fato de pertencer a uma igreja, não é o fato de ser uma pessoa boa, uma pessoa amável, não é o fato de ser um bom cidadão, não é o fato de ajudar o próximo, não é o fato de pertencer a essa ou aquela crença, não é o fato de você achar que por você ser alguém que não tem dado trabalho para os seus pais, não é? Ou você não tem trazido desgosto para a sua família, isso não resolve o problema do pecado. O pecado, ele não é neutralizado por aquilo que você faz. O pecado é neutralizado por aquilo que Cristo, somente Cristo fez. Só existe uma solução quando não há solução. Não há solução fora de Jesus Cristo. Você quer vencer o pecado na sua vida? Você quer realmente obter o controle sobre ele? Não viver pecando como você tem vivido? Você quer pôr um ponto final nessa vida de distanciamento de Deus? Você quer realmente ter paz no seu coração? Você quer realmente começar a viver algo novo na sua vida? Então preste atenção em 3 coisas que você precisa fazer. A solução de Deus, quando não há solução, será apresentada para você agora em 3 atitudes simples que você precisa tomar esta noite, e você pode sair por aquela porta hoje curado. Assim como Naamã saiu daquele rio restaurado. A primeira coisa que eu quero pensar com você nesta noite: reconheça que só Deus pode solucionar o seu problema. Observe só, a menina não podia. Leia comigo o versículo 3 desse livro de 2 Reis, capítulo 5. Veja só. 2º livro de Reis, capítulo 5. A menina não podia. A menina, ela não tinha essa capacidade, ela não tinha esse poder. Veja só o que ela vai dizer. Versículo 3. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria de sua lepra. A menina conhecia a sua impotência. Ela chega diante de sua senhora e fala: o meu senhor tinha que ir lá em Samaria conversar com o homem de Deus. O que a esposa faz? Ela também não podia resolver o problema de Naamã. Ela chama Naamã: escuta, a menina me disse que há um homem em Israel que pode resolver o seu problema.
Naamã então ouve aquilo, vai até o rei e diz assim: rei, a menina disse para minha esposa que me disse que há um homem em Israel que pode resolver o meu problema. Será que o senhor autoriza que eu vá em Israel para ouvir esse homem? É uma esperança, rei. Eu sou um homem sem esperança. O rei então manda uma carta para o rei de Israel. A menina disse para a esposa de Naamã, que disse para Naamã, que disse para mim, que você pode resolver o problema. E aí o rei pegou, olha só, o rei disse que Naamã disse, que a esposa disse, que a menina disse. Mas não é possível. Eu não estou no lugar de Deus, eu não posso. Então a menina não podia, a esposa não podia, o rei da Síria não podia, o rei de Israel não podia, mas Deus podia. O pastor Alex não pode resolver o seu problema. Eu quero, mas não posso. O líder religioso da sua crença também não pode. A sua igreja não pode. Esses amados irmãos que estão aqui nesta noite, que amam você, não pode, por mais que queiram. Não adianta. Você vai buscar a solução para esse problema em pessoas, porque todos nós estamos acometidos desse problema. Olhe para o céu. Lá tem alguém que pode. Deus pode. O Senhor pode resolver o seu problema. Jó capítulo 42, versículo 2 diz assim: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lucas 18, 27. Veja só o que nos diz Lucas 18, 27. Lucas capítulo 18, versículo 27. A palavra de Deus diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Meu amigo, o seu problema não é falta de dinheiro, o seu problema não é falta de trabalho, o seu problema não é essa enfermidade física que você tem enfrentado, o seu pior problema não é as dificuldades que você tem enfrentado na sua escola ou no seu trabalho, o seu pior problema não são as dificuldades que você tem enfrentado na sua família, o seu pior problema é o pecado que ainda possivelmente reina dentro de você. É ele que impede você de usufruir da plenitude de Deus na sua vida. É ele que impede você de ser aquilo que Deus quer que você seja. É o pecado que está bloqueando a sua caminhada para uma vida diferente da vida que você tem vivido. O responsável é o pecado. E não adianta você fugir, não adianta você fechar o coração, não adianta você travar o seu coração nesse momento e não dar ouvidos à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a qualquer hora a palavra de Deus diz que o seu pecado vai te encontrar. Se não for agora, será lá na frente. É melhor você agora, hoje, nesse momento, aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, clamar pelo Senhor, convidar Jesus a entrar no seu coração e dizer: Senhor Jesus, o Senhor pode resolver o meu problema, entra no meu coração, muda a minha vida, me cura dessa enfermidade, como o Senhor curou Naamã. Ele pode fazer isso por você. Só Ele pode. Ninguém mais pode. Só o Senhor Jesus pode. Só Ele tem esse poder. Eu quero que nesta noite você entenda isso. Abra o seu coração. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Confie em Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Aproveite essa oportunidade. Não deixe o pecado levar você para a morte. A palavra de Deus diz: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que assim como o pecado entrou por um homem no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Preste atenção, o maior problema da humanidade é estar morto, é estar morta. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas estão mortas. Porque o pecado mata. O pecado tira a esperança. O pecado não permite que você tenha certeza de vida eterna. O pecado te mantém longe de Deus. O pecado te mantém preso.
Que tal se nessa noite você for livre, liberto para a glória de Deus? Eu aprendo uma segunda lição. Versículo 4 do segundo livro de Reis, capítulo 5. Versículo 4. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. É interessante isso, eu não sei se você já percebeu isso. Era uma menina do sexo feminino, claro, uma menina, preste atenção, naquele tempo, naquela época, lá atrás, as mulheres eram seres inferiorizados pelos homens. Mulher não tinha crédito, mulher não podia falar, mulher não era digna de crédito, ninguém levava em consideração o que uma mulher dizia. Naquela época era assim. E para acabar de completar, além de ser uma mulher, era escrava. Naamã poderia ter dito assim: o quê? Você perdeu tempo em ouvir o que uma escrava diz para você? Você acha que uma escrava, uma menina escrava, tem como me oferecer alguma coisa? Mas não foi isso que Naamã fez, é isso que me chama a atenção. Ele creu. Ele creu no que a menina disse. E isso fez toda a diferença. Ele acreditou. Por isso, a solução de Deus, quando não há solução, se baseia na sua fé. Creia naquilo que está sendo pregado para você. Quantas vezes, amigo visitante, você que está conosco nesta noite, quantas vezes já falaram do amor de Jesus para você? Você ouviu, você prestou atenção, mas aquilo não penetrou no seu coração. Houve apenas um escutar da sua parte, mas você não creu. Ouça, creia naquilo que está sendo pregado para você nessa noite, porque o que eu estou pregando para você não é achismo de um pastor, eu não acho isso. Eu não estou dizendo para você, bom, eu acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo para você. Se você crer, você verá a glória de Deus. Eu sei do que eu estou dizendo, porque há 28 anos eu criei. Há 28 anos eu ouvi um pastor pregando numa congregação simples. E eu criei naquela palavra que foi pregada. E aquela palavra penetrou no meu coração, e aquela palavra mudou a minha história. Eu estava doente, eu estava condenado, eu ia morrer, eu estava morto moralmente, espiritualmente. A morte física era uma questão de tempo. Eu não sei como eu estaria hoje. Eu não tenho como imaginar a minha situação hoje se eu não tivesse crido em Cristo há 28 anos atrás. Não sei onde eu estaria, mas com certeza eu não estaria aqui. Eu criei. Você está aqui nesta noite, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: eu posso resolver o seu pior problema. Eu posso curar você desse veneno do pecado. Eu posso libertar você. Eu posso transformar você numa nova criatura. Só Jesus pode. Tem um hino no cantor cristão que diz assim: só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. O que é que você vai fazer com essa palavra hoje? Você vai crer? Você vai achar bonita? Nossa, que pastor que prega bem. Nossa, que igreja amável. Nossa, que ministério de música maravilhoso. Nossa, que músicas lindas. Nossa, que povo bonito. Ou você vai ponderar, você vai pegar essa palavra e você vai dizer assim: realmente, eu estou morto, eu sou um pecador, eu estou indo para o inferno, Jesus está me dando uma chance, eu vou aproveitar essa chance, eu vou crer.
O que é que você fará com essa palavra hoje? Veja só Lucas, Evangelho de Lucas 8:50, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 50. Jesus vai dizer assim, Lucas 8:50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente. Pastor, é só isso? É. Você não precisa fazer sacrifícios, com todo respeito à sua fé. Você não precisa fazer penitências. Você não precisa oferecer sacrifícios, porque o único sacrifício aceitável a Deus já foi oferecido há 2000 anos atrás, naquela cruz no Calvário. Deus aceita o sacrifício único do Filho dele. O meu e o seu sacrifício são inoperantes diante do meu problema. Tem muita gente que acha que precisa fazer sacrifícios, e fazer isso e fazer aquilo para conseguir a salvação. Você precisa apenas crer. Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer. Apenas isso. Crer. Você precisa se tornar um crente em Jesus. Quando Tomé viu Jesus ressurreto, ele se ajoelhou e ele disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus olhou para ele e disse assim: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E nesse diálogo Jesus disse: vem cá, Tomé, coloca a mão aqui do meu lado, coloca a mão aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. Hoje Jesus Cristo está olhando para o seu coração e está dizendo: creia. Creia em mim. Entregue o teu coração a mim. Abra as portas do seu coração para que eu entre nele. Abra as portas do seu coração para que eu possa fazer morada na sua vida. Creia. E a última lição que eu aprendo nesta noite, acerca desse texto, está nos versículos 10 a 14, de 2 Reis, capítulo 5. Versículos 10 a 14, vai nos dizer assim: então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido. Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Eu quero dizer uma coisa para você. Há solução quando não há solução. É a solução de Deus. Mas para que esta solução funcione na sua vida, não questione os métodos de Deus. Quem somos nós para questionar a Deus? Naamã foi questionar, quase que ele perde a cura dele. Eu poderia mergulhar lá em Damasco, lá tem rios melhores, vou mergulhar nesse rio barrento. Eu poderia fazer isso? Não, eu posso fazer isso. Eu posso doar cestas básicas todo mês para entidades filantrópicas. Não, eu posso ajudar aqueles mendigos que ficam na rua da minha casa pedindo esmola. Eu tenho certeza que se eu ajudá-los, eu vou conseguir ser salvo. Eu tenho certeza que se eu ajudar essas entidades carentes, eu vou ser salvo. Não é você que define o que você precisa fazer. Quem define é Deus. E Deus está dizendo para você nesta noite, pelo menos 3 coisas, pelo menos 3 versículos para afirmar no seu coração a necessidade de algo imprescindível para a sua salvação.
Atos capítulo 2, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 3,19, a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. A palavra de Deus diz em Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus está aqui nesta noite dizendo para você: arrependa-se. Você não precisa mergulhar hoje 7 vezes num rio. Você não precisa ir lá no rio Paraopeba, ou aqui na cidade é o quê? Rio, Ribeirão, o que é aqui? Ribeirão? Ribeirão o quê? Ribeirão Paciência? Tenha paciência, meu irmão. Você não precisa mergulhar no Ribeirão Paciência. Você não precisa ir no rio Paraopeba. Você não precisa mergulhar em água nenhuma. Mergulhe nesta noite no amor de Deus por você. Na oportunidade que Deus está lhe dando, e Ele está dizendo para você uma coisa, é um método dele: arrependa-se, e você receberá a cura para o seu pecado. Não é sacrifício, não é penitência, não é esforço pessoal, é arrependimento do que você fez, do que você foi, do que você causou, do que você provocou. Deus não está interessado naquilo que você fez até agora, Ele quer saber do que você está disposto a fazer daqui em diante. Mas o início da caminhada é: arrependa-se, peça o perdão de Deus. Fale para Deus: Senhor, eu sou um pecador, eu mereço a morte, eu estou doente, eu estou contaminado pelo pecado, eu preciso da cura do Senhor, e se para obter a tua cura, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu estou aqui agora confessando os meus pecados. Eu sou um pecador, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu falei aquilo, eu agi dessa maneira, eu fui assim até agora, mas eu peço ao Senhor: me perdoe, em nome de Jesus, me perdoe, entra no meu coração, me purifica, lava-me, e eu serei mais alvo do que a neve. Eu estou aqui confessando o meu pecado para o Senhor. Eu não sou bonzinho, eu não sou merecedor da tua graça, eu sou um pecador, eu vou morrer, mas eu quero ir para o céu, então eu me arrependo. Eu quero o perdão de Deus na minha vida. Quando eu entrei naquela igreja, em 1988, lá naquela igreja, lá no bairro Danilo Passos, eu entendi que eu precisava do perdão de Deus. E eu confessei o meu pecado. E falei: Senhor, eu não entendo nada, eu não compreendo nada, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero o Senhor. Eu quero isso na minha vida. E quando eu saí daquela igreja, naquela quarta-feira fria de abril de 1988, eu saí leve como uma pena, porque os meus pecados foram todos eles depositados na cruz. Qual é o teu pecado? Tem um hino no cantor cristão que diz: do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, salva o pecador, ou aceita o dom de Jesus.